Mas a minha família, eu não sei se tu sabe, mas é de políticos, né? Tem muitos políticos na minha família. Então, assim, eu me criei na política e sempre falei que eu não gosto de política. Justamente por isso, assim, porque tu tá nos bastidores e tá vendo tudo que tá acontecendo. O fulano colocou um projeto, aí o outro vai lá, não, porque não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tem muita gente que quer ajudar, mas tem muita gente que quer, tipo, puxar o tapete. Tipo assim, quer fazer realmente para que não dê certo. Não que a proposta que você tá colocando não é boa, é excelente, mas como é você que tá colocando, ele vai lá e quer puxar o teu tapete. Então, assim, aquele jogo de poder, sabe? Aquela coisa, tipo assim, não basta a pessoa ser boa. Ela é contra, ela tá em outro partido, ela não tá no mesmo que eu, ela não defende as mesmas ideias, porque a gente é partidos diferentes. Então cria-se um abismo entre essas duas pessoas, justamente por uma diferença muito pequena que não tá pensando no coletivo, não tá pensando assim no que isso vai trazer de bom pra cidade, não. É inimigo mortal. Então eu sempre tive um pé atrás com a política, justamente por isso, assim, por viver isso desde, sei lá, 5, 6 anos de idade, assim, minha vida toda mais ou menos foi nessa função, assim. E eu sempre tive o meu pé atrás. Mas época de comício, época de campanha, eu gostava. Gosta de um agito, né? Gosta de uma mobilização. Na rua, jogar pano, essas coisas eu gostava. Era legal, era legal. Ô, Bruno, mas digamos que essa sua habilidade, assim, com liderança, comunicação, tu sempre foi uma pessoa assim, teve alguém que te inspirou nesse ponto? Oh, que legal esse questionamento. Cara, quando eu falo que quando eu era assim muito jovem, eu era um cara tímido, ninguém acredita, assim. Mas eu era um cara mais travado, assim, até porque eu tinha uma particularidade, eu tinha sudorese, não sei. Pessoal, sabe, mas eu suava muito nas mãos, assim, e uma das características é que tu sofre um pouco nisso, porque tu vai cumprimentar as pessoas, então é meio que deboche e tal, e quando eu fiz até a cirurgia da sudorese, o pessoal até dizia, nossa, normalmente a característica das pessoas que fazem são mais tímidas, porque ficam um pouco se isolando, assim. E eu me soltei ali, a partir dos 15, 16 anos, eu era um rapaz mais tímido, e depois eu comecei a conversar mais com as pessoas mesmo e me abrir. Sempre tive, assim, bastante inspiração em questão de jornalismo, em questão de política, porque eu sempre quis. Eu fui fazer a faculdade de Direito, mas a minha primeira opção era jornalismo, só que na época não tinha aqui, então eu sempre acompanhava muito programa de televisão, o pessoal de jornalismo aqui nos bastidores, aqui, ó, rindo, se identificando. Então sempre, né, olhava assim na TV, aí eu falava assim, cara, se eu estivesse apresentando, como é que eu daria essa informação, entendeu? Eu tinha essa parada, assim, muito forte. Tinha uma época que eu queria fazer jornalismo esportivo, porque apaixonado por futebol, né, e tal. Então eu sempre tive muito essa coisa, assim, da comunicação. E aí tu vê a vida como vai levando a gente, assim. E aí depois, com esse envolvimento, assim, mais direto na política, meio que voltou esse laço, né? Porque no dia a dia a gente tá aí, dando entrevista, participando, dando a cara a tapa, então tu acaba. E eu tenho muitas amizades com o pessoal da comunicação, né? Vários amigos, assim, porque sempre tive essa curiosidade. Minha irmã, que hoje mora fora do Brasil, mas minha irmã é publicitária, então também ligada na parte de comunicação, então eu sempre tive aquele lance engraçado, e até como eu era do direito, eu me lembro que a minha irmã na adolescência, minha irmã fazia todas as mudanças do mundo, né, queria botar tatuagem, queria pintar o cabelo, não sei o quê, e eu, como sempre fui um cara assim, muito libertário, um cara muito pra frentex, eu queria fazer essas coisas também. E via minha mãe e falava assim, não, tu não pode, porque tu é do direito, tu tem que ser mais comedido. Tua irmã pode. Eu falava assim, pô, porque do direito? Não posso, porque alguém da publicidade pode, né? Então eu via minha irmã fazendo as coisas, eu falava assim, cara. E aí eu tenho esse lado muito assim de ruptura, de quebrar paradigma muito forte, assim, né? Sempre fui um cara muito, assim, de olho, não, isso não pode fazer, por que não? Muito questionador, assim. Eu acho que isso me levou muito para esse mundo, assim, de comunicação, de literatura, de tudo. Essa questão de indagar, sabe? Eu não gosto quando as pessoas dizem que as coisas são e sempre serão assim. Porque eu acho que a gente pode aperfeiçoar as coisas, a gente pode trazer algo de diferente. E porque se a gente simplesmente achar que as coisas sempre são assim, a gente não vai ter um processo de evolução. E eu acho que a gente pode evoluir em todos os sentidos, né? Então gosto de meio que quebrar, assim, as coisas estabelecidas. E tu acha que essa tua vontade de sempre estar quebrando paradigmas, de sempre questionar, foi o que te levou pra política? Cara, sim. Porque quando eu fazia a faculdade, assim, de Direito, eu sempre tive uma característica que eu fui um cara muito de dialogar com todo mundo. Sempre fui muito pacificador, assim. Muito.
Então tinha uma confusão, eu ia lá, resolvia, enfim. E aí as pessoas que me cercavam falavam, poxa, tu tem uma liderança, assim, por que tu não pensa na questão política, enfim. E eu tinha pavor, assim. E tanto que em eleições, assim, de mundo acadêmico, eu normalmente tinha contato com todo mundo, mas eu, uma vez ou outra, participei, mas assim, mas no geral eu não participava. Só que depois que alguém vencia, independentemente se fosse grupo A, grupo B, eu no dia seguinte estava lá conversando, dando ideia, assim, querendo ajudar. E eu sempre fui um cara muito assim, de conversar com todo mundo, de procurar um consenso. E quando eu olhei essa possibilidade, assim, de participar, eu escutava das pessoas mais próximas da minha família, Bruno, não, nada a ver, pra que tu vai se meter nisso, se envolver, tipo, tu não vai conseguir transformar as coisas na política, enfim. E sempre eu via, tipo, vai ser uma luta entre você querer mudar as coisas ou a política te mudar. Eu falava, não, cara, eu acho que eu posso ser eu e posso transformar as coisas.